Boa noite, igreja. Boa noite, amigos que estão nos ouvindo, através desta gravação. Muitos amigos irão nos ouvir, com certeza. E nós estamos aqui para dirigir, a palavra nesta noite. Cada dia que se passa, a saudade vai aumentando. Temos já bastante dias que estamos distantes um do outro, não estamos nos reunindo, juntos, mas temos visto, o quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, mesmo não estando assim orando às sextas-feiras, como orávamos, não estando nos domingos de manhã, domingo à noite, conforme era a nossa convivência. Mas temos sentido, irmãos, que mesmo nesta igreja, em nossa casa, Deus tem abençoado grandemente as nossas vidas. E nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos confortado, tem nos abençoado, mesmo diante desta situação que estamos vivendo. Como sempre, nosso agradecimento ao pastor Cláudio por ter nos convidado e confiar a nós este privilégio de pregar a palavra. É um privilégio que é dele, pois ele é o pastor da igreja, mas ele tem cedido esta oportunidade a mim e a outros irmãos, e da minha parte o meu agradecimento por ele me confiar esta oportunidade de trazer a palavra de Deus ao meu coração, aos nossos corações nesta noite. Nós vamos ler, irmãos, lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1, depois versículo 16 a 18, e finalmente do 26 ao 27. Nós vamos ler a palavra. Convido aos irmãos para estar atentos à palavra de Deus nesta noite. Diz assim, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E finalmente, 26 a 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Que o nosso Deus, né, na sua infinita graça, né, na sua misericórdia, que são muitas, são grandes as misericórdias do Senhor, continue, né, acrescentando esta palavra, né, tão boa, tão oportuna, palavra de Deus aos nossos corações. Corações perturbados, né? Jesus, quando expressou esta palavra de advertência, né? Versículo 1 de João 14, é uma palavra de advertência. Não se turbe o vosso coração. Capítulo 13 de João, houve 3 acontecimentos que deixaram, na verdade, interrogações na mente dos discípulos de Jesus. A primeira foi o lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. E aquele ato era um ato que só escravos, empregados, servos, faziam para com os seus senhores. E os discípulos, conhecedores das leis judaicas, vendo aquele ato de Jesus, se espantaram. Aquilo trouxe, né, alguma interrogação na mente daqueles homens. Logo em seguida, Jesus diz que um deles iria trair a Jesus. E a confusão mental aumentou naqueles homens. E finalmente, no final desse capítulo 13, Jesus, falando sobre o acontecimento que iria acontecer, o que estava aguardando ele lá em Jerusalém, Pedro, então, usando da palavra, diz que por ele, por Jesus, eu vou à morte, Senhor. Eu, para te defender, sou capaz de morrer. E Jesus vira para Pedro e diz que antes que o galo cante 3 vezes, ele iria renegar Jesus. E então estas 3 coisas trouxe inquietação entre os discípulos de Jesus. E Jesus começa o capítulo 14, então, com esta palavra de advertência: não se turbe os vossos corações, corações perturbados, né? Não é diferente de nós. Estamos caminhando para 6 meses de pandemias e é isso que está acontecendo, não só com os brasileiros, mas com todo mundo, né? Uma perturbação, né, em nossos corações, por ouvir as autoridades governamentais e também as autoridades da medicina dizer em cada entrevista que não sabe o que fazer, que não sabe onde isso vai parar, que não sabe qual o remédio. Então isso, irmãos e amigos, traz para nós humanos uma inquietação, uma perturbação do coração, semelhantemente aos discípulos de Jesus, com os episódios que eu já mencionei que aconteceram no capítulo 13, né, de João. Não podemos imaginar que os discípulos estivessem com medo, né, ou perturbado, pois eles estavam ali com Jesus.
Jesus estava com eles, mas na verdade estavam cheios de medos, cheios de indagação, cheios de interrogações. E Jesus, vendo isso, Jesus então leva esta palavra para eles, né, contundente, palavra de advertência, no sentido de que eles não deveriam estar perturbados, né? E ele finaliza a expressão dizendo assim: crede em Deus, crede também em mim. Neste mesmo versículo que Jesus adverte aos seus, adverte a mim e a você, ele traz a solução: crede em Deus, crede também em mim. Isto categoricamente nos diz, nos assevera, nos confirma que a solução, irmãos, está em Deus. Em Deus que está a solução. Neste tempo da igreja, chega Jesus e diz, né? Também, conforme disse lá, Jesus está aqui entre nós, através daquele Consolador mencionado, que nós vamos falar logo após, dizendo: não se turbe o vosso coração. Continuemos crendo em Deus, irmãos. Continuemos crendo em Jesus, pois aí que está a solução. Podemos perceber que a maneira como Jesus tranquilizou os corações dos discípulos não é diferente da maneira como Jesus tranquiliza o nosso coração em nossos dias. Por quê? Porque Jesus é o mesmo. Por quê? Porque a palavra é a mesma, não mudou. Por isso que não há diferença. É só a gente aguçar a mente e buscar esta compenetração para nós, firmar todo o nosso ser neste Jesus que é solução. Credes em Deus e credes também em mim. É a resposta de Jesus. Não fiquemos perturbados, porque a expressão de Jesus também, logo após dizendo: crede em Deus, crede em mim, lá no versículo 2, versículo 3, ele aponta que nós iremos para o céu. Por isso que deve haver em nós um ânimo, um contentamento em vez de uma perturbação, porque nós, na palavra de Jesus, quando diz que devemos crer em Deus e crer também nele, ele aponta um lugar para que gozemos numa paz, diferentemente da situação que estamos vivendo. Em João capítulo 13, versículo 36, Jesus respondendo para Simão Pedro, né? Quando ele diz: para onde eu vou, Simão? É uma pergunta que Simão faz a Jesus, e Jesus responde para ele: para onde eu vou, Simão? Não podeis me seguir agora, mas seguirei depois. Esta era a ponte, né, que Jesus construía naquele exato momento para dizer para eles que não ficassem perturbados, porque a situação era momentânea, não era permanente. A inquietação do coração não era permanente, era momentânea, porque eles iriam para o céu. E nós, irmãos, também estamos nesta mesma visão de Deus.
esta situação que estamos vivendo, passando, estas afrontas que estamos ouvindo a cada instante, através da mídia, através dos meios de comunicações diversos, não é permanente, são passageiras, porque há essa esperança de irmos com Jesus para o céu. Segundo a palavra de Jesus, o céu é um lugar real, onde Deus habita e onde Jesus está sentado à destra, de Deus, à destra do Pai, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, há uma expressão nesse sentido, Em 1 Pedro 1,4 está escrito que o céu é a nossa herança. Em Hebreus 11,16, a palavra de Deus declara que o céu é uma pátria, é uma cidade. E em João 14, versículo 2, o céu é um lugar, é uma casa, é um lugar de descanso. O céu é um lugar de amor, descanso e paz, mas nem todos, irmãos, irão para o céu. Somente os que nasceram de novo, os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito nas expressões de Pedro que nenhum outro há salvação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E João, capítulo 3, versículo 3, precisamos nascer de novo para ir para os céus. Palavra de Jesus a Nicodemos. Para receber de Deus os recursos espirituais de que precisamos, irmãos, para enfrentar as adversidades da vida. Não precisamos esperar chegar no céu para que possamos receber os recursos espirituais que Deus concede a cada um de nós para vencer, irmãos, essas adversidades da vida, do presente século, do presente dia, da igreja, do nosso dia. Não precisamos chegar aos céus, esperar para chegar lá, para que haja solução. Basta crer em Jesus. Crendo com o coração e confessando com a boca. Crendo com o coração e confessando com a boca, segundo está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Não devemos viver perturbado porque conhecemos Deus, o nosso Pai. Não devemos viver perturbados porque vamos para o céu. Temos essa certeza absoluta. E não devemos viver perturbados, irmãos, porque conhecemos o nosso Deus, o nosso Pai. Para conhecer o nosso Deus e ter comunhão com Ele, não se faz necessário chegar ao céu, porque conhecê-lo através da fé em Jesus já é um bom princípio, já é uma boa conclusão de vida, já é uma estabilidade para que possamos tecer
o nosso conhecimento em torno desse ser profundo, poderoso, misterioso, que ao mesmo tempo que está distante, está perto, que sonda os corações, que sabe o que tem dentro de nós, que sabe exatamente a resposta do dia a dia, que sabe o amanhã, que entende profundamente o nosso ser, que dirige a história, que nos acrescenta de bênçãos a cada dia e que tem uma tremenda misericórdia para cada um de nós. Se vós, João 14, versículo 7, se vós me conhecesses, a mim, também conhecereis o meu Pai. Em João 17:3 está escrito o mistério do conhecer de Deus. João, capítulo 17, versículo 3. Em algumas palavras de Jesus, Jesus descreve o mistério que nós precisamos entender para conhecer a Deus. E o conhecer está em prosseguir crendo. É as palavras de Jesus. O mistério é esse, irmãos. Conhecer a Deus, para mim e para você, tem o sentido de prosseguir. Por isso que Jesus fala tantas vezes em perseverança. Perseverar, porque conhecer a Deus está dentro desta rede tão emaranhada. Prosseguir crendo, deixando que a fé cresça em nossos corações, e só assim será retirado o medo que traz a perturbação. Conhecer a Deus tem o sentido de prosseguir crendo, crendo a cada dia, crendo a cada instante, deixando que a fé cresça, se volume em nossos corações. E só assim, nesse processo misterioso que o mundo não vê, as pessoas não vê, você também muitas das vezes nem percebe, mas é o mistério de Deus para que possamos conhecê-lo a cada dia, crescendo na fé, aumentando a fé. Isso assim será retirado o medo do coração perturbado. Não devemos viver perturbado, irmãos, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. João 14, do 16 ao 18, está lineado, nas palavras de Jesus, esta coisa boa, saborosa, coisa de Deus, diretamente para cada um de nós, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não é possível viver para agradar a Deus. E é nosso dever de crente em Jesus saber como Ele opera, o que Ele faz e o que Ele é. Eu, servo de Jesus, você, servo de Jesus, precisa buscar isso. Buscar como o Espírito Santo opera em nossas vidas, descobrir esse segredo, procurando saber o que Ele faz e quem Ele é. Jesus denominou o Espírito Santo como outro Consolador e o Espírito da verdade.
foram os dois títulos que Jesus deu para esta coisa saborosa que habita em nós, que é o Espírito Santo. Ele denominou o Espírito Santo como o outro Consolador e o Espírito da verdade. João, capítulo 14, versículos 16 e 17, podemos ver esta expressão: o Espírito Santo, que não opera em nosso lugar, mas sim em nós. O Espírito Santo, ele não opera em nosso lugar. Ele opera em nós. É interessante isso, irmãos. É profundo isso aí, esse ensinamento de Jesus. Sem o Espírito Santo, não é possível viver para agradar a Deus, de jeito nenhum. O Espírito Santo da verdade usa a palavra da verdade para dirigir os nossos passos em tudo, em toda a nossa vida. Tudo que é relacionado a Deus e a sua obra na terra, nós recebemos deste presente de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, habita no crente, é um presente de Deus porque ele é fruto de uma oração de Jesus. Interessante. Jesus, irmãos, orou ao Pai para que Deus, o nosso Pai, enviasse o Espírito Santo, né? João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Oração de Jesus, é fruto de uma oração de Jesus, o Espírito Santo. Por isso que ele é importante em nossa vida. Por isso que ele é oportuno em cada um de nós, presente. Anda em nós, habita em nós, porque representa Jesus. Ele é o seu representante aqui entre nós. Jesus disse: não vos deixarei órfão, porque ele já tinha em mente esse pedido que iria fazer ao Pai, no sentido de que o Espírito Santo fosse derramado, conforme foi entre nós. A palavra órfão tem o sentido de sem consolo, abandonados, sozinho, impotente, perturbando. Os irmãos, veja o sentido que tem a palavra órfão. E Jesus diz assim: não vos deixarei órfão, não vos deixarei sem consolo, não vos deixarei abandonados, sozinhos, impotentes, perturbados. Que coisa interessante, irmãos, a gente ter essa certeza de que tudo isso está em nós, nesses dias difíceis que estamos vivendo. E é a condição do homem sem Deus. A condição do homem sem Deus não é essa, é diferente. O homem com Deus tem todo esse aparato de Deus, estas coordenadas de Deus para a vida, para vencer, para não ser perturbados. E o homem sem Deus é diferente. Não devemos viver observando. O homem sem Deus
as suas incertezas, as suas perturbações, mas sim buscarmos cada dia ter este fruto maravilhoso que Deus derramou sobre nós, esta coisa preciosa que é o Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos sermos bem orientados, né? Diante de um Deus que tudo pode, que enviou o Espírito Santo para que possamos ter condição de vencer cada dia. Nossa, mas nós, né, a igreja desse tempo, não vimos a Jesus, na verdade, assim como os discípulos, né, viram a Jesus, andaram com ele, né, tiveram a presença de Jesus por muitos dias e anos, né? Mas nós, a igreja desse tempo, não vimos a Jesus, mas somos unidos a Ele, a Jesus, pelo Espírito Santo da promessa que habita em nós. É Ele que faz este elo, né, que nos aproxima e faz com que Jesus esteja. Por isso que Jesus declara lá em Mateus capítulo 28, que estarei convosco, versículo 20, se não me falha a memória, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui Jesus diz assim, não vos deixarei órfão. E é o Espírito Santo que habita em cada um de nós, que faz com que esta vida, irmãos, seja uma vida considerável e, em certo ponto, gostosa de se viver. Do contrário, seria uma vida bem amargurada, bem cheia de algo que não interessa nem falar, de tão grave que seria a nossa vida. Mas o Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, é Ele que faz com que nós possamos vencer esses dias. Quanta gente procurando médico, procurando psicólogo e coisas assim, porque não consegue ficar na quarentena. E nós, pela graça de Deus, temos ficado, porque dentro de nós tem o Espírito Santo, que nos consola, conforme Jesus falou. Quando o Espírito Santo faz em nós morada, o Pai e o Filho compartilham o seu amor, irmão, para conosco, de uma forma abundante e profunda, trazendo tranquilidade ao coração perturbado, conforme já falei tanto, né? Porque só Deus e as coisas relacionadas a Deus faz com que a minha alma e a sua seja feliz. E é nesse sentido que Jesus Cristo, o nosso Salvador, deixou escrito, João 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É nesse sentido. Quando as adversidades subitamente chegam, né, conforme essas, né, chegaram subitamente, nós não estávamos esperando, nem pensávamos que íamos passar por tudo isso que estamos passando, né?
Eu, com meus 77 anos, né, nunca vi as igrejas fechadas. Nunca. Conversei já com pessoas com mais idade do que eu, nunca vi-lo também. Então, os irmãos, vejam que as adversidades chegaram subitamente, chegaram de uma maneira rápida e se espalharam, né? Chegaram quando menos nós não esperávamos e quando não temos possibilidade nenhuma de dar solução a elas. Às vezes eu fico ouvindo, né, os homens, né, entrevistas, né, de homens da ciência, né, se declarando, irmãos, impotente, sem conhecimento de causa. Eu fico pensando em eu, né? Se ele não tem as respostas, né? E eu, né? É impressionante, irmãos. Mas, humanamente, a gente toma um susto, uma agitação, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai tranquilizando. E a gente vai decepando aquilo tudo e logo em seguida aquela paz lá de João 14, 27. Deixe-vos a paz, ela invade os nossos corações e a gente, ok, tudo bem, e vamos seguindo, né, irmãos? A nossa pequena fé levará nossa alma para o céu, irmãos. Mas uma grande fé trará o céu para a nossa alma, com certeza, irmãos. E isso, quem faz é o Espírito Santo de Deus em nossos corações. É Ele que nos dá esta condição de estabilizarmos diante de Deus, de maneira que Deus se agrada e cuida de nós. E cuida de nós. Por último, não devemos viver perturbados, porque desfrutamos da paz de Jesus. Não devemos viver perturbados, porque desfrutamos da paz de Jesus. João 14, 27, já até mencionei, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz, para o hebraico, significa shalom, é fácil, todo mundo sabe, não é que eu seja poliglota no assunto, mas é que todo mundo conhece. E significa, tem um significado imenso para o judeu, para o povo judeu. Ela tem o sentido de preciosa, aliás, ela não tem só o sentido de ausência de guerra, nem ausência de perigo, mas ela tem o sentido de prosperidade, e tem o sentido também de saúde, tem o sentido de integridade, tem o sentido de plenitude, tem o sentido de segurança. Então, os irmãos, vejam o quanto essa palavra para o judeu, né, é importante e para nós também é muito importante. Quando nós desfrutamos da paz de Deus, que vem através de Jesus, reina em nós uma alegria e um grande contentamento, mas devemos ficar atentos, que Jesus nos declara que a paz de Deus, que vem através dele, não é como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é diferente, nós sabemos, né? E Jesus adverte nesse sentido, para a gente ser sábio
inteligente, irmãos, não se confundir, viu, irmãos, com a paz que vem de Deus, com a paz que o mundo dá. Por isso que Jesus faz essa diferença aí, ele explica bem a sua visão sobre isto, né? A paz do mundo é baseada em recursos humanos, produzida pela capacidade pessoal de cada um. E assim sendo, né? A paz do mundo é assegurada na ausência das adversidades. Quando não há adversidade, eu estou em paz. A paz de Deus, irmãos, é uma dádiva recebida pela fé. Por isso que ela passa por cima disso tudo. Aqueles que não têm a paz de Deus estão aí, confusos, indo ao médico e perturbados, saindo na rua sem poder ficar em casa mais, porque estão desesperados. A gente está vendo isso todo dia. É porque é a paz baseada em recursos humanos, conceito humano, pensamento humano, vivência humana. A paz de Deus que vem através de Jesus, ela é dádiva de Deus que nós alcançamos pela fé. Por essa coisa preciosa chamada fé. O crente em Jesus tem paz em meio às adversidades, enquanto o homem sem Deus só tem paz com a ausência da adversidade. O crente em Jesus, ele tem paz em meio às adversidades, porque a sua paz vem de Deus através do Espírito Santo em minha vida e na sua vida. É isso que assegura a paz. O homem sem Deus não tem paz porque vive do que é visível, do que vê, do que é aparente. Por isso que ele não tem paz. O homem com Deus tem paz porque vive pela fé. Fé em Jesus. E depende do que é eterno. Por isso que a coisa muda, irmãos. Que maravilha, né, irmãos? Vivemos pela fé e dependemos do que é eterno. E isso é muita coisa, viu, irmão? O segredo da vitória encontra-se em viver pela fé, estabelecida, né? O viver pela fé é estabelecida a junção, faz uma junção. Viver pela fé tem o sentido de ter paciência e perseverança, os dois. Disciplinando tua vida, né? Você viver pela fé. Viver pela fé é buscar o que é perfeito e caminhar rumo à perfeição. Buscar o que é perfeito e caminhar rumo à perfeição. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. É uma citação, e em uma citação de Abacuque, né? Essa expressão de Hebreus é uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Também está escrito em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11. Romanos enfatiza o justo. Gálatas fala do viver. E o escritor aos Hebreus concentra-se na fé. Meu irmão? Portanto,
nós podemos permanecer confiante. Temos o Espírito Santo dentro de nós, o Salvador Jesus Cristo em cima de nós e a palavra de Deus diante de nós. Por isso, irmãos, que nós temos segurança e temos tudo a nosso favor para não viver perturbados, né? Que Deus os abençoe, irmãos, e faça de nós homens e mulheres, né, compenetrados com essas verdades da palavra de Deus e garbosamente, irmãos, passando por essas adversidades deste vírus misterioso, louvando e bendizendo o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.